Olá, hoje o tema é esgotamento espiritual, um problema muito sério e muito comum na vida dos cristãos. E por isso ele merece ser discutido, tratado aqui na nossa discussão semanal. Olá, Alícia. Pronto. Olá, bem-vindos aqui para mais um encontro nosso para falarmos de coisas de Jesus. Vamos lá, Vinícius, vamos começar. Ok. Então, antes de começar, solta a vinheta. O tema de hoje, conforme eu já falei, é esgotamento espiritual. A primeira coisa a fazer é explicar o que é esgotamento espiritual, o que nós estamos querendo dizer com essa expressão. E eu vou explicar o que é esgotamento espiritual com um exemplo de um sintoma, talvez o mais importante sintoma do esgotamento espiritual. É aquela sensação, Alicia, de que você acabou de escalar uma montanha que foi difícil de escalar, o problema era enorme, a luta era muito grande, você foi tropeçando, caindo, subindo de joelho e chegou em cima. Quando chegou em cima da montanha, o que você espera? Olhar para baixo e ver um vale verdejante, água correndo, tudo uma beleza. É aquela ideia. Bom, escalei essa montanha, agora meus problemas acabaram, agora vou ter descanso, vou ter refrigério, vou ter calma. Aí você olha para frente e tem mais umas 20 outras montanhas para escalar em sucessão. E aí bate um cansaço, bate um desânimo. Eu não vou conseguir nunca. E essa é a sensação do esgotamento espiritual. É a sensação de que eu estou sendo testado além das minhas forças, eu não vou ter capacidade para fazer isto, e a gente desanima. Eu já passei por isso, Alice. Eu não sei se você já passou, mas eu já passei. Eu já passei lá atrás, por volta do ano 2000, eu passei por isso, 20 e tantos anos atrás. É uma sensação horrível. E, como ela é comum, conforme eu falei, vale a pena discutir o tema. Então, esgotamento espiritual é essencialmente o sentimento de cansaço e de que a nossa fé está sendo testada além do que é possível suportar. Eu usei uma frase naquela época, numa conversa com meu pai, que ficou meio famosa na família. Eu já ouvi várias pessoas usarem em diferentes circunstâncias. Um dia eu estava conversando com ele, falando exatamente dessa quantidade de montanhas à frente para escalar uma depois da outra e que parecia não acabar. E aí eu virei para o meu pai e disse assim: pai, tem problema demais e tem Vinícius de menos. É aquela sensação que a gente não vai chegar, que a gente não vai dar conta, que a coisa não vai funcionar, que está além da nossa capacidade. E, Alícia, eu queria dar aqui o exemplo de um grande profeta que passou exatamente por isso. É impressionante como a Bíblia é rica de exemplos de coisas que nos acontecem no dia a dia. E esse caso é o do profeta Elias, que era um homem de grande fé e muito atuante na obra de Deus. Isso está lá em 1 Reis 19, 1 a 18. Elias era uma pessoa muito importante. E antes de ler o texto lá de 1 Reis, eu vou explicar um pouco as circunstâncias. O rei de Israel, naquela época, era um homem chamado Acabe, que era uma pessoa totalmente desobediente a Deus, não seguia nada, não obedecia a coisa nenhuma. E ele se casou com uma mulher
a rainha dele veio do Líbano, era a rainha Jezebel. E Jezabel, ela era adepta do deus Baal. E quando ela foi para Israel, se casou com o rei Acabe, ela levou a fé dela, levou sacerdotes, levou profetas de Baal e começou a fazer uma campanha dentro de Israel para converter Israel a Baal. E ela teve grande sucesso. A religião de Baal cresceu muito dentro de Israel. E aí levantou-se um profeta, Elias, que era muito devoto e tinha um grande poder espiritual, que começou a enfrentar a rainha Jezabel e o seu culto de Baal. Ele era o líder, digamos assim, da oposição. E ele enfrentou o rei diversas vezes, lá para as tantas, disse para o rei que ia haver uma grande seca, e houve uma grande seca, e a situação foi se agravando, até que houve um grande enfrentamento de Elias com 400 profetas de Baal. Elias sozinho de um lado e 400 profetas de Baal do outro. Isso dá uma ideia de como a religião de Baal tinha crescido dentro de Israel. E Elias vence esse enfrentamento. É como aquela montanha que eu falei, que você escala, parece uma montanha dificílima, você escala e chega em cima. Então, Elias enfrentou os 400 profetas e deve ter pensado assim, bom, agora as coisas vão mudar. E aí a rainha Jezabel ficou sabendo que Elias tinha vencido os profetas, e aí o texto bíblico começa. Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. O deles aí é os profetas de Baal, que Elias tinha matado. E aí? Imagina, um homem com a fé de Elias, que enfrentou 400 profetas, que enfrentou o rei Acabe, que promulgou uma seca sobre Israel. Um homem com essa fé, Elias teve medo e fugiu. Esgotamento espiritual. Ele chegou no ponto máximo que ele aguentava. Ele tinha escalado aquela montanha, enfrentado os 400 profetas, e aí ele achou que tudo iria bem a partir dali, para encontrar mais uma montanha à frente e ver que a coisa estava longe de ser resolvida. Esgotou. Elias falou, está além das minhas forças. Teve medo e fugiu. E ele, no caminho, ele estava indo para o sul, para o deserto do Sinai, ele queria até a montanha, o Monte Sinai, lá onde Deus deu os mandamentos para Moisés, aqui nesse texto chamado de Horebe. E ele, no caminho, passou na cidade de Berseba e deixou seu servo e foi para o deserto. Aqui, Alice, você tem um primeiro sinal do esgotamento espiritual. A pessoa quer ficar sozinha. Esse servo era muito leal a ele, muito fiel a ele. E nada mais natural, se ele estava se sentindo mal, etc., levar alguém com ele para dividir as dores dele. Não, a primeira coisa que Elias faz é passar numa cidade, deixar o servo e seguir sozinho. E a Bíblia conta, não está aqui nesse texto, para não ficar muito tranquilo, muito comprido, que ele não queria nem comer, que Deus precisou mandar os anjos para alimentá-lo. E aí ele entrou no deserto do Sinai, e aí continua o texto. Chegou a um pé de gesta, que é um tipo de vegetação que tem. Sentou-se e orou, pedindo a morte. Olha como ele fala com Deus. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Depois ele viajou mais 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, que é no Sinai. Ali entrou numa caverna e a palavra do Senhor veio a Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus.
os israelitas rejeitaram a tua aliança. A aliança que ele se refere aí é a aliança que Deus fez com Abraão e que passou para Isaac, passou para Jacó, passou para o povo de Israel. É a aliança que está celebrada, estabelecida no Antigo Testamento da nossa Bíblia. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Aí ele conta, eles mataram os seus profetas, destruíram os seus templos, etc. E aí olha o que ele fala, Alicia. Olha o erro de julgamento dele, que é um segundo sintoma do esgotamento espiritual. É o erro de julgamento. A gente torna as coisas muito piores do que elas são. Aí diz Elias, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Olha o que Elias está dizendo para Deus, Deus, vão me matar, como eu sou o único, a sua fé acaba, Israel, não vai ter mais fé do Deus verdadeiro. Quer dizer, ele pintou o quadro muito pior do que era, ele achou que era o último dos moicanos, ele era o que tinha sobrado, a fé verdadeira ia acabar com ele. Ele seria o último. Aí o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. E Eliseu foi um auxiliar de Elias, quando Elias foi transladado para o céu, ele não morreu, ele foi um homem tão importante que Deus levou ele num carro de fogo, ele não morre. Eliseu assumiu o ministério de Elias e foi um profeta tão poderoso quanto Elias. Quer dizer, olha como Elias tinha julgado mal a situação. E olha o que Deus continua dizendo. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Elias disse acima que ele era o último, era o único, não tinha mais ninguém, era só ele. Não tinha mais jeito, se matasse ele, ia acabar a religião. E Deus disse, nada disso, Elias. Tem 7.000 homens cujos joelhos não se dobraram a Baal. Dentro de Israel não era muito, a população era muito maior, mas não era também um só, eram 7.000. Tanto é que ele já unge Eliseu, e Eliseu vem a ser um profeta tão poderoso. Está aí outro ensinamento. Quando a gente entra em esgotamento espiritual, a nossa análise da situação, Alicia, fica completamente comprometido. A gente imagina que as coisas são muito piores do que são. A gente imagina que é a última bolacha do pacote. Era eu lá, era problema de mais e Vinícius de menos. Quem vai resolver os problemas é Vinícius. Não tem Vinícius para resolver todos os problemas. Era o que foi exatamente o que eu disse para o meu pai. Elias disse para Deus, eu sou o último, só sobrei eu, não tem mais. E eu queria passar os ensinamentos que me vêm dessa discussão toda. O primeiro ensinamento é um que Jesus deu lá em Mateus 11, 28. É uma frase linda. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A frase nem precisa de comentário. A frase é clara por si mesmo. Jesus é a fonte de alívio, é a nossa fonte de descanso e paz. E é interessante que Davi chegou a essa conclusão 1.000 anos antes de Jesus, porque Davi viveu mais ou menos 1.000 anos antes de Jesus. E lá no Salmo 23, 4, Salmo 23 é aquele muito conhecido, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente sabe esse salmo até meio de cor. E aí ele diz assim no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nossa, olha só que lugar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer, a situação está terrível, era onde Elias estava andando, pelo vale da sombra da morte. Tem um escritor cristão que ele fala de a noite negra da alma. A noite negra da alma, a noite escura da alma, né? Quando fica tudo escuro, uma escuridão, né? O negro aí, esse sentido, é falta de luz, né?
escuro, a noite escura da alma, a noite sem luz da alma. Mas ainda que eu ande por esse lugar, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o primeiro ensinamento. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí está, só é possível superar o esgotamento espiritual mediante a presença de Deus. É preciso ter fé, confiança nele. De alguma forma, essa fé, essa confiança tem que ser preservada ou resgatada quando se entra no vale da sombra da morte. Elias, com toda a dificuldade que ele teve, ele não perdeu a fé, repara, ele vai até o monte de Deus para falar com Deus. Ele anda 40 dias e 40 noites, porque ele sabia que ele precisava falar com Deus. Ele sabia que ele precisava de Deus. Ele não perdeu essa fé, e por isso ele é restaurado. Então, muitas vezes a reação das pessoas ali, se você já tem experiência disso, como eu, ao atender pessoas, é que quando elas entram nessa crise, elas acham que Deus as esqueceu. E muitas brigam com Deus. Muitas ficam bravas com Deus e fazem exatamente o que não deveriam fazer, que é se afastar de Deus. E que confiança é essa? Que fé é essa que a gente tem que ter em Deus? Que Deus não vai nos deixar falando sozinhos, como ele não deixou Elias. Ele vai caminhar junto conosco. Que Deus já está preparando a solução, Deus já estava preparando a solução para Elias, já estava colocando Eliseu, já estava convocando outras pessoas. O texto tem mais outras pessoas que ele levanta, além de Eliseu, eu não li aqui para não ficar muito comprido. Deus já estava preparando a solução. E no meu caso, no meu exemplo, foi exatamente assim. Deus começou a colocar pessoas no meu caminho que me ajudaram. Uma das quais está aqui fazendo a live comigo. Então, Deus vai preparando a solução aos poucos, vai colocando as pessoas no seu caminho. E você precisa lembrar que os seus problemas, as suas dificuldades, não vão ser resolvidos assim de uma vez só. Israel andou 40 anos pelo deserto para se preparar para entrar na terra prometida. Os problemas são resolvidos aos poucos. Às vezes é preciso mudança interior. Não é fácil. E Deus faz, mas é preciso ter paciência. Mas, além da fé, Alicia, é preciso ter 3 outras coisas. Primeiro, reconhecer o problema. Reconhecer que você está em esgotamento espiritual. Uma das dificuldades que as pessoas têm é que elas não reconhecem quando elas estão nessas crises. Elas dizem assim, não, se entrar aquele dinheiro que eu estou esperando, tudo vai se resolver. Se tal coisa acontecer, se eu for promovido no escritório, tudo se resolve. Se eu reatar meu relacionamento... Não, ela não percebe que a crise é estrutural, ela não é fruto das circunstâncias. As circunstâncias foram gatilhos, como a circunstância lá de Jezebel foi um gatilho para Elias entrar em esgotamento espiritual. Elias já tinha enfrentado coisas muito piores do que a ameaça de morte de Jezebel e tinha sobrevivido. Aquilo foi um gatilho, não foram as circunstâncias que derrubaram Elias. O que derrubou Elias foi algo estrutural dentro dele. A circunstância foi um gatilho. Então, a gente tem que reconhecer, estou em crise. Estou em crise. Então, não basta ter fé, a gente tem que reconhecer que o problema existe, porque a gente só resolve um determinado problema quando a gente reconhece que o problema existe. É que nem o alcoólatra. Eles ficam dizendo, não, eu bebo socialmente, eu não sou alcoólatra, eu não dependo da bebida, e é alcoólatra. Só o dia que ele reconhece que ele é alcoólatra, que ele começa a tratar do problema. Procurar ajuda. Não fazer que nem Elias. Pegou aquele que podia ajudá-lo naquele momento e deixou o Bersebe e foi embora sozinho. As pessoas, quando estão em crise, querem se isolar.
Outro dia eu estava falando com uma pessoa da minha família que estava citando exatamente isso, a tendência que ela tem de quando está em dificuldade, está em crise, quer se isolar, não quer falar com ninguém, não quer sair de casa. Alguém que eu conheço também fazia bastante isso no começo. Eu também tenho essa tendência. É uma tendência minha. Talvez seja uma tendência, Já melhorou. talvez seja uma tendência masculina, sei lá. E a última coisa, Alice, que eu queria comentar é o seguinte: entender que não há nada errado, que nessa ajuda que você busca, procura e coloca na sua vida, tem uma ajuda profissional, tem um terapeuta, Sim, tem um médico. importantíssimo. Não há nada de errado. No meio cristão evangélico tem essa mania que você não pode procurar um terapeuta porque é falta de fé. O terapeuta vai te desencaminhar da sua religião. Que monte de besteira. A gente, quando está doente, a gente procura um médico. Se você tem uma pneumonia, você não vai se tratar sozinho em casa. Você vai para o médico. Você vai tomar antibiótico. A mesma coisa, se eu tenho uma doença da alma, eu vou precisar de um terapeuta. Se eu tenho uma doença do espírito, eu vou falar com um pastor, eu vou falar com um irmão na fé que tem mais experiência. Então, não há nada errado em buscar uma terapia, um apoio, um profissional que te ajude. Alice, seus comentários. Vinícius, eu queria hoje fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Estou aqui penteando os cabelos um pouco, porque eu estou descabelada. Eu sou meio descabelada, né, normalmente. Você falou bastante, acho que foi muito claro, muito didático, para aquele que está vivendo o problema. Eu queria pegar tudo que você falou e falar agora para quem pode ajudar quem está com o problema, entendeu? Por quê? Assim, eu vou contar aqui um pouco assim, que eu estava falando que o Vinícius tinha um pouco esse hábito de ficar sozinho, de se isolar. Então, se você está do lado de alguém que está vivendo um problema e tende a se isolar, porque eu, por uma característica de personalidade, quando eu tenho um problema, eu não tendo a me isolar, eu tendo a procurar ajuda. Mas isso é uma característica muito pessoal minha. Eu acho que a maior parte das pessoas tende a se isolar. Então, se você está ao lado de alguém, se você convive com alguém, se é um familiar, se é um amigo querido, se é uma pessoa da sua igreja, se é uma pessoa do seu trabalho, do seu convívio, seja lá quem for. Eu, às vezes, olho gente na rua e tenho vontade de me aproximar e dar uma palavra. Então, trabalhe essa questão, ofereça ajuda para alguém que está vivendo esse momento de dificuldade. Por quê? Porque a gente também tem uma tendência, Vinícius, a ajudar o outro que está vivendo uma grande crise a minimizar o problema dele, né? Isso é uma coisa meio cultural nossa de brasileiro. Não, isso vai passar, imagina, não fica sofrendo com isso. Gente, quando você está sofrendo, que você está assoberbado de problema, que aquilo parece uma coisa totalmente sem saída, desculpa, a última coisa que você precisa ouvir, né, é que isso vai passar. É claro que vai passar. Mas você, naquele momento, você precisa de uma força num outro sentido. Estou aqui para te ajudar a passar. Você tem um Deus que vai te ajudar a passar. Porque quando eu vivi o meu momento de limite do meu problema, o Vinícius estava lá. Deus colocou o Vinícius na minha vida. E eu me lembro claramente do Vinícius lendo, eu vejo a cena. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum, porque tu estás comigo. Então, assim, ali eu tinha o Vinícius segurando a minha mão e a certeza que ele vinha me trazendo para me acalmar de que Deus estava comigo, de que Deus estava ali e que esse esgotamento que eu estava vivendo ele seria resolvido, mas ele precisava de um tempo, que eu ia ter que sofrer aquela dor, e que eu tinha uma mão aqui humana me segurando e uma lá em cima me segurando também. Então, eu acho importante também, para quem está do lado, ajudar alguém. Eu vou pegar as 3 frases que você falou no final e digo para aquele que está do seu lado, que vive com você, quando você estiver vendo alguém passar por um problema desse esgotamento espiritual,
Ajude essa pessoa a reconhecer o problema. Ajude essa pessoa a contar com a sua ajuda e, se necessário, buscar outras ajudas. Pode ser uma ajuda, no caso dos cristãos, uma ajuda pastoral, né? Sempre que necessário, uma ajuda profissional. Pode ser médica, porque você pode estar com uma crise de ansiedade que está te fazendo mal fisicamente, então você não dorme, você come muito, come pouco, né? Você está extremamente ansioso, então você talvez precise de um remédio e também uma ajuda terapêutica. Por que não? Né? Porque se você pensar, o profeta tinha lá o maior de todos os médicos terapeutas do mundo falando com ele. Tem solução, você não está sozinho. Eu acho que é muito importante essas questões. E, assim, todos já vivemos isso, gente. Alguns em grau maior, outros em grau menor. A questão é sempre como você lida com isso. O seu sofrimento pode ser muito maior se você entrar nessa coisa que o profeta entrou, nesse desespero. Então ele parou, ele não enxergava mais nada. Ele estava tão cansado que ele não conseguia enxergar nada. Então ele queria morrer, né? A gente hoje, eu diria que hoje a gente tem um sintoma que não é a gente pedir a Deus para morrer, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando está muito assoberbada, com muito esgotamento espiritual, Vinícius, tende a fazer isso que você falou. Eu estou brava com Deus. E eu não quero mais, então, este Deus que me deixa passar isso, que é uma completa incompreensão da presença de Deus na sua vida, né? Que você ganha espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, quando você, no meio do seu tumulto, ainda para completar, se zanga com Deus, que não vai fazer nenhuma diferença para Deus, vamos combinar. E ainda agrega ao seu problema essa solidão espiritual que você está criando para você mesmo. Porque nessa altura do campeonato, você não pode nem mais contar com a ajuda de Deus. Quer dizer, é uma coisa no automático, né? Alice, então, eu acho que, assim... Alice, deixa eu comentar aqui. Eu falei também, acho que cabe aí no que você está comentando, quando a gente tem fé em Deus, uma das coisas que a gente deve ter fé é que ele está resolvendo o problema, e às vezes a gente não sabe como ele está resolvendo. Também. Quando a gente teve um momento difícil, né, e nós fomos conversar com um pastor, nem era um pastor assim de grande sensibilidade, que nos ajudou muito. Mas é interessante o que Deus fez. Fomos lá conversar com o pastor, uma série de questões, a Alicia chorou, etc. E aí o pastor... Eu chorava, gente, tanto. E aí o pastor chegou e disse assim, vocês deviam conversar com o fulano, que era uma pessoa amiga dele. Ele não falou ali mais nada que realmente nos ajudou, além de fazer Mas, aliás, o fulano era uma ajuda profissional. Isso, mas ele falou, falem com o fulano. E a gente foi conversar com o fulano, e o fulano foi fundamental na solução do nosso problema. Não tanto pelo fato de que ele trouxe soluções técnicas que nós não tínhamos pensado, mas porque ele nos ajudou a enxergar a realidade dos problemas como os problemas precisavam ser enxergados. Então, aquele pastor, naquele momento, foi um instrumento de uma forma indireta, porque ele não nos ajudou diretamente, mas ele nos disse, fale com o fulano, e o fulano, sim, foi um instrumento que nos ajudou. Mas isso só pausa. Porque você foi conversar com o pastor, você quis abrir sua questão, você foi atrás, você foi tentar resolver. Eu acho que, assim, eu diria uma coisa... Se alguém chegasse para mim hoje, individualmente, vocês aí todos, e perguntassem, Alicia, se você vivesse de novo, quer dizer, porque eu acho que quando você vive de novo é meio diferente, mas vamos supor que você está vivendo aquele primeiro esgotamento. Você só pode me dar um conselho. Qual conselho você vai me dar? Procure ajuda e aceite a ajuda. Porque, Vinícius, uma coisa é procurar ajuda. Então, vamos refazer o caminho. Nós fomos lá, eu falei, Vinícius, a gente precisa falar com o pastor. Vamos falar com o pastor.
Eu acreditava que aquele pastor era um canal de Deus para mim, porque ele ia me trazer alguma resposta de Deus para mim. Então, o pastor disse: procurem a ajuda X, né? Uma ajuda profissional. E a gente não titubeou. Nós saímos dali com um telefone e um nome na mão. E fomos fazer o que tínhamos que fazer. Porque até a gente sentar lá na frente dessa pessoa, a gente não sabia nada. A gente pensava, não era isso que eu queria ouvir. Isso aqui não vai resolver o nosso problema. Essa pessoa vai trazer coisas que a gente já sabe. Entendeu? Então, assim, por trás do momento da dificuldade, buscar ajuda não é só, eu vou buscar ajuda. Porque quando você vai buscar ajuda, pode ser que você ouça algo que não é tão racional quanto você gostaria, mas que é a resposta de Deus para você, e você precisa aceitar. Porque não adianta também, você vai lá, a pessoa fala, você vai num terapeuta. Os homens, e aí eu vou falar, homens, vocês. Você vai lá no médico, por exemplo, você está muito ansioso, você está com taquicardia, você já não é criança, hein? Você está com taquicardia, você está vivendo aquele momento, aquela angústia, desemprego, sei lá, uma coisa muito difícil. Você está num esgotamento total. Aí o cara diz assim para você: você precisa tomar um antidepressivo. Aí o cara fala: não, aí não vai dar, porque eu não sou louco, eu só estou com um problema, eu não sou louco. O médico não está dizendo que você é louco. O médico está dizendo que o seu organismo está sobrecarregado e que isso tira de você a capacidade de análise, a capacidade de enfrentamento, porque você está esgotado. Entendeu? Então, assim, procurar ajuda não é, eu procurei ajuda, mas não deu certo. Procura ajuda e aceite a ajuda. Isso que Experimente a ajuda. Isso que você está Teste falando, ajuda. isso que você está falando é fundamental. Vamos pegar esse caso nosso. Nós fomos falar com o pastor. Provavelmente o que você, Alicia, queria, eu já nem lembro o que eu queria, mas tudo bem, você me puxou. Eu acho que cada um queria uma coisa e o que ele propôs foi um meio termo. Não é. Eu acho que não é isso. Provavelmente você queria ouvir dele: olha, Deus vai resolver, vamos orar, vamos fazer uma oração poderosa aqui. Então, provavelmente era isso que você queria ouvir. Você estava no começo do seu processo. Eu queria um passe de mágica. Você queria algo. E ele diz assim: você tem que falar com fulano. E era um profissional que custou dinheiro. Poxa, para resolver o problema, se eu estou apertado de dinheiro, eu vou gastar dinheiro. Não era exatamente o que a gente queria ouvir. Né? Mas esse é o ensinamento. Se você colocou nas mãos de Deus, se você está buscando as coisas de Deus, quando a ajuda vier, o conselho vier, aceite. Veja o caso de Elias. Deus podia ter dito para ele: Elias, fique tranquilo que eu vou te curar, você vai sair daqui mais forte que antes, você vai vencer a rainha Jezebel. Não, porque Deus disse para ele: vai lá e chama o outro. Eu unja o seu sucessor. Não é o que ele queria ouvir, certamente. Tipo, você está se aposentando. Não é o que ele queria ouvir. Deus disse para ele: Elias, você já cumpriu sua missão. Vai vir outro que vai dar continuidade. Provavelmente não era o que Elias queria ouvir. E Elias fez. Então, não basta a gente procurar... Vinícius, só um parágrafo. Para quem não sabe, a história de Jezebel e do rei tem um final feliz do ponto de vista nosso, do nosso ponto de vista. Porque eles morrem, eles morrem. Profecia que eles morreriam e eles morrem. Bom, e eu já vi isso acontecer. Já vi na sala da nossa casa. Eu e a Alicia conversando com pessoas, a gente diz, a pessoa vem, pede ajuda, conversa, a gente ora, diz: você deve fazer A. A pessoa vai e faz Z. É uma escolha. Como eu já vi a gente dizer faz A e a pessoa vai e faz A. E também já vi a pessoa fazer Z, depois voltar e dizer: eu devia ter feito A, mas agora passou. Então, se você buscar ajuda, que é o que você deve fazer, aceite aquilo que Deus te colocar, te disser. Mesmo quando não te pareça ser a solução. Como no meu caso, sinceramente, quando eu fui falar com aquele homem que o pastor tinha indicado, não me parecia ser a solução.
Mas ele não Para trouxe mim, já nada que eu gostei. não soubesse. Mas é interessante como a conversa com ele trouxe paz a Alice e trouxe paz a mim. Ele foi muito mais, não um técnico, ele foi muito mais um cara que promoveu, vamos dizer, a harmonia entre nós, promoveu o fato da gente passar a ter uma concordância quanto ao que fazer. A gente aceitou certas coisas que ele disse que a gente precisava fazer, mas a gente não queria fazer, mas foi preciso ouvir de alguém que dissesse, ó, faz isso. E foi impressionante que, à medida que a gente foi fazendo, devagarzinho os problemas foram se resolvendo. Então, não é mágica. Devagarzinho, hein? Vocês prestaram atenção na É, palavra devagarzinho? Não é é assim. mágica. Pode, pilim, pim, pim. Gente, não é assim que funciona. Não é mágica. Deus age e muda a vida da gente. Mas como ele mudou Israel, levou 40 anos. Não quer dizer que para nós levou 40 anos. Em um ano, no máximo um ano e meio, a situação era outra. Mas não foi de imediato. Não foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte, não foi na. Não, não foi. Agora, foi preciso ter humildade e conversar e ouvir aquilo que precisava ser feito e aceitar, mesmo quando aquilo não parecia ser a coisa, vamos dizer, mais adequada Correto, que a mais gente. adequado. Né? Bom, Alicia, nosso tempo já voa, impressionante como passa depressa Como sempre, voa, voa. quando o Voa assunto é muito. interessante, passa depressa, a gente teria muito mais coisa a falar, mas eu espero que essa história de Elias e esses sentimentos que ele teve, primeiro, ficar sozinho, deixar o companheiro dele. Segundo, querer morrer. Tem uns que querem morrer, tem outros que culpam Deus. Depois, fazer um julgamento qualquer errado, totalmente errado. Fiquei eu sozinho, etc. E aí Deus vem e fala. E aí ele teve o mérito de ouvir, ele teve o mérito de fazer aquilo que tinha a ser Ele ouviu e obedeceu. e fez. Alice, as suas palavras finais aqui. Eu acho que é isso, gente. Se você está vivendo um momento muito difícil, respira, respira fundo, olha para o lado, vê aonde você pode buscar ajuda, dá uma olhada geral, assim, talvez, porque às vezes essa coisa que você fala, a análise da situação fica tão comprometida que não é possível. Isso não é porque é você, é porque nós, como seres humanos, às vezes a gente se embanana, perde a capacidade de ter uma visão mais objetiva para poder solucionar a questão. Nenhuma questão é totalmente sem solução, porque a humanidade está aí, a prova viva disso, a gente vai vivendo, as coisas difíceis acontecem, mas a vida por si só continua. Então, eu tenho certeza que se você está vivendo esse momento agora, muito difícil de esgotamento espiritual, você vai sair disso, mas procure ajuda, aceite ajuda, ore muito e peça para alguém ler para você passagens como essa de Salmos. Salmos, aliás, tem coisas muito bacanas para a gente ouvir, porque dão um reforço espiritual nesse momento. Te dão, assim, uma força interna que você diz, é isso, o mundo é mal e tem as dificuldades, mas eu vou conseguir vencer pela minha fé. Então, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. É isso. E o que a Alice falou é importante. A Bíblia é cheia de exemplos, de histórias de pessoas que sofreram, que lutaram, que venceram. E, nesse sentido, é um livro insubstituível, porque são histórias reais, não são fantasias, são pessoas que, de fato, passaram por aquilo e venceram, e saíram do outro lado maiores do que entraram. Por isso, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, consultar a Bíblia, ajuda tanto a vida espiritual do cristão. Se você gostou aqui da nossa conversa, da nossa live, dê o seu like, recomenda para amigos, familiares, porque o nosso objetivo aqui é simplesmente divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, falar das coisas de Deus, nada nos motiva além disso.
Alice, obrigado pela sua parceria aqui. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.